O movimento barroco, também conhecido como o movimento da Contra-Reforma, ele representa uma série de misturas. Misturas que nós chamaremos de fusionistas, da fusão do mundo da racionalidade, fruto do século XVI, com as tendências religiosas de caráter teocêntrico que voltam com toda a força, fazendo com que o homem tenha dúvidas e viva a plenitude do mal-estar. Mal-estar de gozar a alma ou talvez viver o corpo, os prazeres da carne. E a arte, tal como a literatura como um todo, ela representará isso. Por exemplo, olhem esta imagem que aparece aqui para vocês. Essa imagem é um quadro de Caravaggio, a Crucificação de Pedro. Percebam, por exemplo, como ali se mostra as oposições de cores, os tons claros e escuros. Percebam, por exemplo, como o evento, a ação de movimento, ela é enfatizada. Ele poderia já estar estático, como no Renascimento, mas não está. Olhem especificamente os rostos. O rosto que apresenta os sofreres. Isso é muito importante no Barroco. A ênfase no movimento e a ênfase na dor, no sofrer. Agora, vejam essa imagem que aparece para vocês. As meninas de Velázquez. Nessa imagem, nós já vemos um plano que não é da religião, mas são os valores do século XVII postos em prática. É uma cena que mostra, por exemplo, o ato de retratação. Percebe? Veja, o pintor se coloca retratando a cena da princesa junto de seu séquito. Ao lado, vocês veem a figura, por exemplo, da religião, da igreja, representada literalmente, com essas duas figuras. Ao fundo, num quadro, o rei e a rainha. E uma figura de um homem, provavelmente o financiador daquele quadro. Vejam o jogo cerebral e os itens que vão aparecendo. Isso é tipicamente barroco também. Percebem? Então a arte barroca, ela vai ser, ao mesmo tempo, a ênfase no detalhe, tanto do plano da fé, quanto no plano da razão. Fiquem comigo e falaremos um pouco mais sobre isso. Pessoal, quando nós pensamos então na arte, sendo ela literária ou não, do período barroco, alguns aspectos entre condutas e técnicas devem estar no nosso horizonte. Por exemplo, a arte barroca é uma arte que se relaciona diretamente à Contra-Reforma. E tudo aquilo que da Contra-Reforma surgiu. Quando eu falo de Contra-Reforma neste aspecto, é importante que nós pensemos assim: a Contra-Reforma é uma resposta ao movimento da Reforma, mas ela também vai trazer, em primeiro plano, questões como a oposição da fé e da razão. Razão que vinha do século XVI e ela não foi esquecida. A revolução cultural do século XVI, da Renascença, ela não simplesmente se apagou. Mas a força que a igreja e a luta religiosa toma no século XVII coloca em oposição aquelas noções racionais que se constituíram no século XVI e que a arte vai representar estes aspectos. O artista, seja ele literato ou seja ele qualquer outro produtor de arte do movimento barroco, é alguém que viverá claramente as oposições. Oposições entre ideias e sentimentos. Oposição, por exemplo, entre a fé e a razão. E que isso vai ser mostrado por meio das suas obras. Lembrando que a arte, ela não precisa dizer algo. Ela pode simbolizar algo. E isso é perceptível por uma interpretação direta. Além disso, ele vai viver as alternâncias. Ora enfatiza um aspecto, ora enfatiza em outro aspecto e muitas vezes aspectos divergentes. Nesse caso, inclusive, eu posso dizer que muitas vezes o artista barroco vai tentar fazer fusões, misturas, mesclas de aspectos ou de situações aparentemente improváveis de serem juntadas. E que isso é importante que nós venhamos a perceber. A questão, por exemplo, das emoções
vai ser constantemente representada na arte barroca. As emoções que vão tomar a frente da razão. Isso é importante que você perceba. O artista barroco tentará, portanto, por meio de suas técnicas, representar os dilaceramentos que vive. Dilacerar significa cortar, significa literalmente estar partido. O artista barroco tenta conciliar as sensações irreconciliáveis que vive e que sente. Vivo o espírito, vivo o corpo. Vivo pela razão, vivo pela fé. E ele tenta viver esses dilaceramentos. As imagens tentarão, de modo geral, manifestar uma ênfase no movimento. Enquanto a Renascença era estática, no movimento barroco, no período barroco, a dinâmica do movimento, a tentativa de retratar movimento, torções de movimento, o meio da passagem, como se alguém estivesse fazendo algo, é muito importante. E nesse movimento, geralmente retratando um tipo de sofrer. Além disso, as obras, a arquitetura barroca, ela tende ao detalhismo, o extremo do detalhe. É como se, em alguns momentos, você olha de um ponto que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, ou na música, que você escuta uma coisa que leva a outra, que nós chamamos isso de proliferação. Há uma sensação de proliferação muito forte nas peças de caráter barroco. As técnicas mais constantes, principalmente na música e na pintura, por exemplo, são o chiaro-escuro, que é a oposição de tons muito claros ou tons muito leves com tons muito pesados ou muito escuros, para enfatizar essas oposições, como, por exemplo, também o uso do contraponto na música, que é a alternância de tons e a mistura de tendências ou de movimentações sonoras. Percebam agora algumas imagens que vão aparecer para vocês e nós comentaremos brevemente sobre elas. A primeira imagem que você está vendo aí é a imagem que mostra a seguinte questão. Perceba, eu tenho aí a igreja de São Francisco de Assis, fica em Ouro Preto. Essa igreja é um exemplo das construções de caráter barroco. Veja o formato, veja o detalhe do teto. Esse teto é um teto, por exemplo, que vai ser representativo dessas características barrocas. Vejam como ele é cheio de detalhes. É como se tudo levasse diretamente ao centro. Maria está no centro. É do mestre Ataíde essa retratação. Você tem a sensação de que é minúsculo ante a grandiosidade da imagem. Essa imagem que vocês veem agora é o Rapto de Proserpina, de Bernini. Vejam como, por exemplo, nós temos o movimento, a tentativa dele segurá-la e ela tentar fugir. Vejam que é quase como se nós estivéssemos no meio da ação. Agora vejam essa imagem, que é a crucificação de Cristo de Velázquez. Vejam como há uma centralidade nesse Cristo, claro, enquanto há um fundo absolutamente escuro que destaca a figuração do Cristo. Vejam esse detalhe de um dos profetas que esculpidos pelo Aleijadinho no Brasil. Aqui é Isaías, isso está em Congonhas, em Minas Gerais. Percebam, quando você tem, por exemplo, aqui, as técnicas mais marcantes de Aleijadinho. O detalhe, as mãos grandes, os olhos e o formato do rosto. Isso são técnicas recorrentes que enfatizam aquilo que mostramos. Não vamos mostrar uma música, mas pense em Johann Sebastian Bach. Pensem, por exemplo, em Vivaldi, figuras clássicas que vão mostrar, por exemplo, um pouco sobre essa tendência musicada do barroco. Pessoal, isso dá conta de características gerais da arte. Fiquem comigo e continuamos a estudar um pouco sobre o movimento barroco.